Se você obedecer, não há o que temer. E se Deus lhe acompanhar, não há por que se assustar. Em outras palavras, esta mensagem foi dita por um pai ao seu filho. Quando este pai estava ciente de que sua morte tinha chegado, sua morte estava próxima e que ao reino, reinando, governando no lugar de Davi, como Salomão iria realizar aquela obra que Davi gostaria de ter realizado, mas que não havia conseguido, que era a construção do templo. Quando Davi sabe que sua morte se aproxima, ele chama Salomão, que vai assumir o seu lugar, e entre as palavras que diz está essa que foi narrada em 1 Crônicas, capítulo 22, versos 11 a 13. 1 Crônicas 22, 11 a 13, que diz assim: Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo, a fim de que prosperes e edifique a casa do Senhor teu Deus, como ele disse a teu respeito. Que o Senhor te conceda prudência e entendimento para que, quando regeres sobre Israel, guardes a lei do Senhor teu Deus. Então prosperarás, se cuidares em cumprir os estatutos e os juízos que o Senhor ordenou a Moisés acerca de Israel. Sê forte e corajoso, não temas, nem te desalentes. O livro de Crônicas foi um dos últimos livros do Antigo Testamento a ser escrito. O nome original do livro era Palavras dos Tempos. Isto é, o livro se propunha a narrar os acontecimentos daquela época, de dias e de anos. Os dois livros formavam uma única obra quando o Antigo Testamento foi traduzido para a língua do Novo, para o grego, então ele foi dividido. Este livro de Crônicas, tanto o primeiro como o segundo, cobre a história do povo de Israel, do povo que Deus escolheu, desde Adão até o decreto de Ciro, para que o povo voltasse do cativeiro, voltasse da Babilônia e edificasse o templo e a cidade de Jerusalém. Nós não sabemos quem foi o autor, mas sabemos que ele está escrevendo para aqueles israelitas, aqueles judeus que haviam retornado do exílio, que agora moravam ali na terra de Israel, em Jerusalém, e que tinham a missão de dar continuidade àquilo que Deus havia dito que o povo iria fazer. A história é contada com um fim exortativo, não é apenas para que o povo soubesse o que havia acontecido antes dele. Não. Era como se o autor estivesse dizendo: aprendam com a história de vocês. Não repitam os erros dos seus antepassados. Em certo sentido, o autor até toma por certo que o povo conhece um pouco a sua história, porque ele não relembra, ele não conta tudo.
ele relembra apenas aqueles eventos que têm a ver com o seu propósito de animar o povo a continuar com a missão que Deus havia dado a eles. Há vários discursos no livro, cerca de 165 discursos ou palavras ditas pelas pessoas. E isso mostra o caráter exortatório do livro, que o livro pretende ser uma exortação, contar uma história para exortar. E um dos discursos narrados é esse, de Davi para Salomão. Davi, então, chama Salomão, dá ordens para Salomão edificar a casa do Senhor, edificar o templo. E Davi, então, se dirige para Salomão, dando algumas instruções. Seu propósito aqui é animar Salomão, é encorajar Salomão, tanto na tarefa de reinar sobre Israel, de dirigir o povo de Deus, como na tarefa, na missão de construir o templo. E entre as palavras que Davi diz a Salomão, estão essas aqui. Olha, que Deus te conceda a prudência necessária, o entendimento necessário, para que quando você for rei, quando você estiver reinando, você guarde a lei do Senhor. A palavra lei significa instruções. Para que você guarde as instruções do Senhor. Para que você siga as instruções do Senhor. Porque se você seguir as instruções do Senhor, você vai prosperar. Então prosperarás. Prosperidade fala de alcançar satisfatoriamente aquilo que se pretende. Ser próspero é alcançar os propósitos na vida, é realizar os alvos pretendidos. E essa prosperidade é resultado da obediência, de seguir as instruções de Deus. Ninguém consegue realização na vida, ninguém consegue ser realizado naquilo que a vida pede, ou naquilo que satisfaz a vida, sem obedecer a Deus, sem guardar as instruções de Deus. É na obediência a Deus que nós encontramos a nossa realização, que nós encontramos a nossa satisfação, que nós encontramos a nossa prosperidade. Porque prosperidade tem a ver com satisfação. Prosperidade não é ter rios de posses e dinheiros, ser famoso, não. Prosperidade é você estar satisfeito, ter encontrado a alegria, ter encontrado a satisfação, ter encontrado a realização. E isto só é possível na obediência a Deus. Sem obedecer a Deus, você não encontra satisfação. É isso que Davi está dizendo para Salomão. Você só estará realizado na vida, você só concretizará a missão, as tarefas, os alvos de Deus para a sua vida, se você seguir as instruções de Deus. Se você cuidar, tomar o devido cuidado, ter a devida atenção em cumprir os estatutos e os juízos, isto é, as ordens, as declarações de Deus, aquilo que ele ordenou a Moisés para que o povo de Israel obedecesse. Você deve ser forte e corajoso, não ter medo, não vacilar. Você não pode ficar desanimado, desalentado. Obedeça a Deus. A obediência a Deus exige força e coragem. No mundo que está contra Deus, no mundo que se posiciona contrário às instruções de Deus, que despreza os valores de Deus, que rejeita o que Deus tem ordenado, é necessário ter força e coragem para obedecer a Deus.
Agora, quando você obedece, não há o que temer. Não é preciso ter medo, não é preciso ficar assustado. Se obedecer, não há o que temer. A outra palavra que Davi disse a Salomão é registrada no mesmo livro, no capítulo 28. E aqui Davi está dando ordens específicas a respeito da construção do templo, que era a outra grande missão que Salomão herdaria. A primeira era governar Israel. A segunda era construir o templo. Era o sonho de Davi. Davi ajuntou todo o material, escolheu o território, o terreno, comprou o terreno e ajuntou todo o material para a construção do templo. Mas ele não pôde realizar esta construção. Seu filho, Salomão, é que faria isso. E Davi, então, dá estas ordens, diz para Salomão: olha, tudo que eu estou te passando, todas estas ordens sobre o templo, foi-me dado por escrito, por ordem de Deus. Todas as obras, toda a planta. Aí depois de dizer isto, Davi diz: sê forte e corajoso e faze a obra. Não temas, nem te desanimes, porque o Senhor, Deus, meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará, nem te desamparará, até que acabes todas as obras para o serviço da casa do Senhor. Diante, então, daquela imensa tarefa de construir um templo, que seria o palácio de Deus, o símbolo da presença de Deus no meio do povo. O próprio Salomão reconhece que, literalmente, Deus não estaria habitando naquela casa. Quando ele faz sua oração, depois que ele constrói a casa, ele mesmo diz: o Senhor, os céus não podem te conter, quanto mais esta casa que eu edifiquei. Esta casa é um símbolo da tua presença, do pacto, da aliança que o Senhor fez com o teu povo, da tua promessa de habitar junto com o povo. Então, aquele templo, aquela casa, era como o palácio do Supremo Rei. Inclusive, toda a planta indicava isso. Havia um pátio onde todos os súditos do rei poderiam chegar, trazendo suas ofertas e sacrifícios, prestando sua honra, seu culto, sua reverência para com aquele rei que era Deus. Depois tinha a sala dos oficiais, que era o santo lugar, onde os sacerdotes poderiam entrar, onde também eles prestavam o culto, onde eles levavam as orações do povo, onde havia o incenso, que era o símbolo das orações. Seria como se aqueles sacerdotes eram os ministros, os oficiais, que recebiam os pedidos do povo e levavam até o rei, simbolizado ali no incenso. E a última sala era o Santo dos Santos, era a sala do trono, onde ficava simbolicamente o trono de Deus, o Deus que estava entronizado entre os querubins. Havia então uma caixa, um baú, onde ficava o símbolo da aliança que Deus tinha feito com o povo, as 2 tábuas da lei, os símbolos da providência e do cuidado de Deus para com aquele povo. Esse baú tinha uma tampa feita de ouro maciço, que era chamada de propiciatório, e nesse propiciatório 2 querubins. A ideia, então, era que ali era um símbolo do trono de Deus. Somente o sumo sacerdote poderia entrar naquela sala e uma vez por ano, para fazer intercessão pelo povo. Cabia a Salomão construir esse palácio, uma obra grandiosa, uma obra que exigia muita responsabilidade. É por isso que Davi diz: não tenha medo. Seja forte, seja corajoso, não tenha medo, porque Deus vai te acompanhar.
porque Deus está contigo. Você não precisa ter medo, porque Deus vai estar com você. O Senhor Deus, Davi diz, o meu Deus, Ele vai ser com você. Ele não vai te deixar. Ele não vai te desamparar. Você não estará sozinho ao fazer esta obra. Era como se Davi dissesse: Deus vai te acompanhar. Então não há motivo para se assustar diante da tarefa. Então Davi disse para Salomão: se você temer a Deus, se você obedecer a Deus, você não precisa ter medo de nada. E já que Deus vai te acompanhar, você não precisa se assustar. O escritor de Crônicas repete estas palavras, escrevendo aí quase 500 anos depois da vida de Salomão, quase 500 anos depois da construção do templo. Ele faz questão de repetir esse discurso de Davi, porque ele quer que o povo para quem ele está escrevendo tenha a mesma atitude. Aquele povo, na época, estava vivendo dominado pelo Império Persa. Não era mais um povo livre e tão próspero como na época de Salomão. Inclusive, aquele povo estava enfrentando perseguições dos povos vizinhos que viviam ameaçando-os, que queriam, inclusive, a extinção dos judeus. Havia muita insegurança, rodeado por governos hostis. Além de tudo, havia os conflitos internos entre os mais abastados e os menos favorecidos. Enfrentavam também problemas econômicos. Religiosamente, eles estavam num estado que podemos chamar de letargia, de desinteresse pela adoração a Deus, por cumprir o plano de Deus. Nos profetas pós-exílicos, como Ageu e Zacarias, nós notamos que eles não estavam animados em continuar a reconstrução do templo. Aquele templo que Salomão havia construído havia sido também destruído agora por Nabucodonosor. E o povo deveria reconstruir. Mas eles não estavam tão animados. E alguns anos depois, na época do profeta Malaquias, eles já haviam reconstruído, mas estavam ofertando ofertas ruins. O sustento dos levitas estava faltando. Era um tempo de apatia, de desinteresse com a missão dada por Deus. Talvez até alguns questionassem qual o propósito e significado das antigas promessas de Deus para o nosso povo. Será que ainda há lugar para aquelas duas casas que Deus prometeu? A casa-templo, construída por Salomão, e a casa-dinastia, que Deus prometeu a Davi? Foi para animar este povo, foi para fortalecer este povo, que o autor escreveu, repetindo as palavras de Davi. Então ele está dizendo para o povo: se vocês obedecerem, não há o que temerem. Se Deus acompanhar, não há por que se assustar. Os tempos são difíceis. Há hostilidade, há perseguição, há problemas. Mas não desanimem de cumprir a obra que Deus lhes deu, porque Deus está com você. Obedeçam a Deus e vocês vão encontrar a satisfação e a realização mesmo nestes tempos difíceis. E para nós, o que esse texto quer dizer? Nós também, como igreja de Deus, como povo de Deus, recebemos uma missão. De fato, uma missão de construir uma outra casa, um outro templo, não físico, não com tijolo, concreto, ferro ou pedras, mas com pessoas. A igreja de Deus é construída com pessoas. É o templo do Senhor Jesus Cristo, que Ele está edificando
e que um dia ele voltará para levar para ele. Nós temos esta missão de evangelizar, de ensinar, de exortar, de nos congregarmos na comunhão da igreja, de praticarmos as ordenanças de Jesus, batismo, ceia, louvarmos a Ele. Esta é a nossa missão. Muitas vezes, eu diria até que na maioria das vezes, as circunstâncias não favorecem, não ajudam, até trabalham contra. Muitas vezes estamos também rodeados de hostilidade, de perseguição, de ventos contrários. E podemos ficar com medo e desanimados. Podemos ficar assustados. O Espírito Santo, através do que ele escreveu aqui, do autor de Crônicas, das palavras de Davi, ele também está nos animando, ele dizendo: nós só precisamos obedecer e não temer. Se nós obedecermos, não há motivo para temermos. Vamos seguir as instruções de Deus. Vamos fazer o que Deus ordena e então nós vamos encontrar a nossa realização, a nossa satisfação. A nossa prosperidade será agradar a Deus. Ver Deus olhando para nós e sorrindo e dizendo: muito bem, servos bons e fiéis. Essa é a nossa prosperidade. Essa é a nossa realização. Essa deve ser a nossa satisfação. E para isso é preciso obedecer e não temer. Devemos lembrar que o próprio Senhor Jesus Cristo ordenou que estaria conosco, quando ele disse para os seus discípulos: vão e façam discípulos em todas as nações, e eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação. Da mesma forma que Davi disse para Salomão: olha, Deus vai estar com você até você completar a obra. Jesus Cristo disse: eu vou estar com vocês até a consumação de tudo. Jesus está nos acompanhando. Não há motivo para medo, não há motivo para susto. Estando Ele conosco, não precisamos ficar assustados. Além da missão como igreja, cada um de nós tem uma missão individual. Cada um de nós recebeu tarefas individuais para cumprir na família, no casamento, com o cônjuge, com os filhos, no trabalho, na vizinhança, na escola. Cada um de nós tem missões individuais para cumprir na edificação da Igreja de Cristo. Pode ser que a gente se sinta assustado com os desafios, com as tarefas. Pode ser que a gente fique com medo. Mas lembre-se, se obedecer, não há motivo para temer. Se Deus nos acompanhar, não há motivo para se assustar. Vamos cumprir a missão e a tarefa que Deus nos deu, sem ter medo e sem nos assustarmos, mas obedecendo às instruções de Deus e confiando na presença de Deus conosco. Se obedecer, não há o que temer. Se Deus nos acompanhar, não há do que se assustar. Amém.